vocês. A gente vai começar a resolver essas 3 primeiras de aplicação, depois a gente faz essas 2 questões extras também, que eu acabei colocando aqui. Então, bora lá. Questão 1. Considere a função de primeiro grau, cuja lei de formação é definida por f de x é igual a menos 3x menos 5. Determine. Letra A. F de menos 1. Então, vamos calcular o valor da função quando o x é menos 1. E vocês sabem que a gente substitui o valor menos 1 no lugar do x, né? Então, vai ficar menos 3, que multiplica menos 1, menos 5. Então, o produto de 2 números com o mesmo sinal é positivo. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 5. 3 menos 5, sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Então, quando x é menos 1, o y é igual a menos 2. Então, f de menos 1 é igual a menos 2. Letra B. Vamos calcular o f de 0. Então, f de 0 é menos 3 vezes o 0, menos 5. Então, menos 3 vezes 0 dá 0, né? Então, sobra menos 5. Então, quando o x é 0, o y é menos 5. X está o quê? F de x é igual a 1. Agora, a gente vai descobrir qual é o valor de x quando o valor de y, que é o f de x, vale 1. Ou seja, a gente vai substituir agora, no lugar do f de x, a gente substitui por 1. Então, na letra C, então vai ficar f de x, que é 1, tem que ser igual a menos 3x menos 5. Então, observe que nessa letra C a gente tem que descobrir o valor de x, né? Quando o y é igual a 1. Então, a gente resolve essa equação de primeiro grau. Passo o menos 3x para o primeiro membro, então ele fica positivo. Então, 3x vai ser igual a menos 5, que já está no segundo membro. E o 1, que estava lá no primeiro membro, ele passa subtraindo, né? Ele vem negativo. Menos 1. Então, triplo de x vai ser igual a menos 6. 3x é igual a menos 6. E o 3 que está multiplicando, passa dividindo, né? Aquele processo de dividir ambos os membros por 3. Divide por 3 ambos os membros, então x é igual a menos 2. Ou seja, quando x é menos 2, o y ele vale 1. O x menos 2 e o y 1. E letra D, a raiz dessa função. A raiz dessa função é o valor de x quando o f de x é 0. Isso que é o zero da função. Ou seja, a gente pega a função f de x igual a menos 3x menos 5 igual a 0. E a gente resolve essa equação para determinar o valor de x que anula essa função. Então, menos 3x menos 5 é igual a 0. Isso aqui implica que menos 3x é igual a 5, né? O 5 vai para o outro membro, e a gente divide ambos os membros por menos 3. Menos 3, menos 3. Logo, a raiz ou zero dessa função é menos 5 terços. Então, x é igual a menos 5 terços. Ok? A gente resolveu a primeira questão, que são as respostas. Questão 2. O custo mensal que certa confecção tem para produzir camisas é dada pela função C de N, né, que é o custo em função de N, é igual a 5.000 mais 30N, em que C é o custo contado em reais e N o número de camisas produzidas. Com base nessa informação, pode-se estimar que o custo para a produção de 600 camisas é igual a... Então, a gente tem que descobrir o valor do custo quando N é igual a 600.
Eu quero descobrir o custo quando eu produzo 600 camisas. Ou seja, a gente vai calcular o C de 600, o custo para quando eu produzo essas 600 camisetas. Então, o custo C de 600 vai ser igual a 5.000 mais 30 vezes N, que é 600. Logo, o C de 600 vai ser 5.000 mais 3 vezes C de 18. E aí a gente completa com esses 3 zerinhos aqui. 1, 2, 3, 18.000. E 18.000 mais 5.000 vai dar 18 mais 5. 18 mais 5 dá 23. Então, 23.000. Então, o custo para uma produção de 600 camisetas vai dar R$ 23.000. Letra D. Pronto, deixa eu mandar o print dessas duas questões para vocês. A gente vai para a questão de número 3, que é uma questão do Enem. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alto. Comparando as contratações desse setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, a gente já tem uma informação importante, né? Que do mês de janeiro para fevereiro houve um incremento. Esse incremento é um aumento, né? Um aumento de quanto? De 4.300 vagas nesse setor. Totalizando 880.605 trabalhadores. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano. Ou seja, o incremento sempre vai ser de 4.300. Então, a cada mês que passa, sempre vai haver um aumento de 4.300. Considere Y e X, considerando que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro sendo o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses. Então, observe que aqui a gente vai ter uma função afim, né? Uma função polinomial do primeiro grau. Porque aqui a gente vai ter um aumento constante, sempre vai aumentar de 4.300 em 4.300 em relação ao mês. Então, o mês vai ser minha variável, que é o x. Então, eu posso escrever isso aqui como uma função polinomial do primeiro grau. f de x é igual a x mais b, onde a e b são constantes. Então, eu quero determinar essa função. E aí, eu sei que no mês de janeiro, do mês de janeiro para o mês de fevereiro, houve um acréscimo de 4.300 trabalhadores, tá bom? Então, eu sei que se eu substituir, vamos considerar o mês de janeiro, certo? Quando eu considero o x igual a 1, vai ser o meu mês de janeiro. O 2 vai ser o mês de fevereiro. E assim vai. O 3 seria o março, o 4 abril e assim vai. Aqui x igual a 1 e x igual a 2. O meu f de 1, quando x é igual a 1, no caso o meu mês de janeiro, substituindo na expressão, eu tenho que ax mais b, né? No lugar do x eu substituo por 1, vai ficar assim, a vezes 1 mais b. O meu objetivo aqui primeiro é calcular, descobrir quem são essas constantes a e b, partindo dessas informações que eu tenho aqui. Aí quando eu salto do mês de janeiro para o mês de fevereiro, o que acontece? Vai acontecer o seguinte. No lugar do x vai ser 2, então aqui vai ficar a vezes 2 mais b. E tem um outro detalhe aqui, que é esse aqui. Totalizando 880.605 trabalhadores. Ou seja,
Quando eu pulo no mês de janeiro para o mês de fevereiro, vai haver um incremento de 4.300 vagas, e aí vai totalizar 880.605 trabalhadores. Ou seja, essa soma aqui, de 2A mais B, tem que ser igual a 880.605 trabalhadores. Bom, e no mês de janeiro, tinha quantos trabalhadores? Se aumentou 4.300, né? Então eu vou subtrair de 880.605, eu vou subtrair esses 4.300 trabalhadores que foram incrementados, né? Que foram colocados de janeiro para fevereiro. Então aqui vai dar 5, 0, 3, 4 para 10, 6, vai 1. Então 876.305. 876.305. Agora, observe que eu tenho aqui duas equações com duas variáveis, né? F de 1, que vai ser A mais B é igual a 876.305, e 2A mais B, que vai ser 880.605. Então, a gente vai montar um sisteminha aqui, ó. Sistema de duas equações e duas variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, 2A mais B, isso aqui é igual a 880.605, e aqui embaixo eu vou colocar aqui A mais B é igual a 876.305. E aí eu vou subtrair ambas as equações. Quando eu subtraio, observe que o termo B, ele desaparece, né? Porque eu vou ter mais B menos B e eles somam. Então, vamos lá. Subtraindo isso aqui. Vamos subtrair os dois. Menos. Então, vai ficar 2A menos A. Tá. Mais B menos B, o B desaparece. Então, aqui a gente já encontra o valor da constante A. Então, o valor de A vai ser justamente quem? A taxa de variação, que é de 4.300, tá bom? Quando a gente subtrai esses dois caras aqui, a gente encontra o valor de A, que é 4.300. Agora, falta encontrar o valor de B. Então, eu pego qualquer uma das duas equações e substituo o valor de A para achar o valor de B. Vou pegar e substituir na segunda, na de baixo. A gente vai ficar assim, ó. 4.300 mais B é igual a 876.305. Logo, o valor de B vai ser igual a... Esse 4.300 passa subtraindo, ponto mesmo. Vai ficar 876.305. Logo, aliás, menos 4.300. Então, o valor de B vai ser igual a... Subtraindo, vai dar 5, 0 para 0, 0. 3 para 3, 0. 4 para 6, 2. E aqui, eu repito. Então, vai dar 872.005. E aí, eu já achei os valores de A e B. E aí, eu vou substituir na minha expressão original, que é essa aqui. Sendo o valor de A 4.300 e o valor de B 872.005. E aqui a gente encontra a nossa expressão algébrica que está pedindo. Né? Então, f de x é igual. Aí, no lugar do A, entra o 4.300, né? Aí vai ficar 4.300x mais B, que é 872.005. Essa aqui é a nossa resposta. Então, o objetivo é encontrar os valores das constantes aqui, né? Das constantes A e B. Então, 4.300 mais 872.005. Letra C. Como a ordem da parcela ela não altera a soma, essa aqui é a letra C. Se for uma questão mais bem elaborada, né? De uma função de primeiro grau, para encontrar aqui apenas os valores das constantes A e B. Então, como isso aqui eu sei que é uma função polinomial do primeiro grau, eu posso expressar seguindo a função f de x é igual a x mais b e encontrar os valores de A e B, utilizando as informações que eu tenho no texto. Questão 4 e 5.
Questão 4, questão da Mackenzie. Duas locadoras X e Y, elas têm uma taxa fixa e o preço por quilômetro percorrido. No caso, você vai alocar um carro, e aí você vai pagar por essa locação uma taxa fixa, mais o quanto você percorre em quilometragem nesse carro. Então, observando a tabela referente aos valores cobrados pelas locadoras X e Y, é correto afirmar que... Então, aqui a gente já pode montar duas expressões, né? Uma para a locadora X. Então, eu posso modelar uma função para essa locadora X, que eu vou chamar da função f de x, que vai ser igual a uma taxa fixa de R$50. Então, aqui você vai ter uma taxa fixa de 50, mais R$1,20, 1,2, né, por quilômetro rodado. Vai ser a minha variável x. Tá bom? E a locadora y, que eu vou chamar da função g de x, vai ter uma taxa fixa, que é de R$56, 56, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Então, aqui eu modelei essas duas expressões, né? Para a locadora X, eu tenho a primeira função, para a locadora Y, eu tenho essa segunda função. Então, bora lá. Para exatamente 20 quilômetros rodados, percorridos, esses valores são iguais? Será que eles são iguais? Então, basta a gente calcular o f de 20 e o g de 20, verificar se eles são iguais. Então, na letra A, a gente vai fazer essa verificação. A gente vai calcular os valores das funções f e g quando x é 20. E verificar se elas são iguais. Então, vamos calcular o f de 20. Então, f de 20 vai ser igual a 50 mais 1,2 vezes 20. Aqui vai dar 50 mais 20 vezes 1,2 vai dar 24. E 50 mais 24 dá R$74. Então, na locadora X, se você percorreu 20 km, você paga R$74. E na Y? Vamos calcular o G de 20. Então, G de 20 vai ser igual a 56 mais 90 centavos vezes 20. Vai dar 56 mais 90 vezes 20 dá 18. 90 centavos vezes 20 dá 18. E 18 mais 56 dá 74. E aí a gente já achou, né? Letra A. 56 mais 18 é isso mesmo, 74. E é correto daqui. Então, para exatamente 20 km percorridos, esses valores são iguais. Então, quando o F e G percorre 20 km, eles vão pagar o mesmo valor, que é de R$74. Letra A. A gente não precisa analisar mais nada, né? Já achou a letra A como primeiro. As demais são falsas. E a questão 5, seja a função f de r em r, definida por f de x igual a 54x mais 45, determine o valor de f de 2.541 menos f de 2.540. A gente vai fazer esse cálculo aqui. Primeiro a gente vai calcular f de 2.541 e o f de 2.541 vai ficar 54 vezes 2.541 mais 45. Esse aqui é o valor da função f de 2.541. Eu não vou multiplicar isso aqui não, para não ficar muito grande a questão. A gente vai fazer outro procedimento aqui. E aqui vai ficar f de 2.540. Isso aqui vai ser 54 vezes 2.540 mais 45. Então, eu peguei essas duas expressões e substituí, né? O valor de 2.541 na função f, depois o valor de 2.540. E a gente vai subtrair essas duas expressões. A gente vai subtrair, né? Essas duas. Que é justamente o que está pedindo. Então, quando eu faço essa subtração, eu vou ter f
de 2.541 menos f de 2.540. Aí, para você não perder muito tempo, desculpa, aqui é 2.540. Para você não perder muito tempo aqui, para você não precisar multiplicar isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui em cima, eu vou escrever 2.541 da seguinte forma. Vai ficar 54 multiplicado por 2.540 mais 1, tá bom? Mais 45. Então, observe que eu peguei isso aqui e separei numa soma de 2.540 mais 1. Quando chega aqui, eu aplico a distributiva. Eu vou multiplicar esse com esse e depois esse com esse. Então, vai ficar assim, ó. Embaixo. Embaixo não, vou fazer aqui em cima, na parte de cima aqui. Vai ficar assim, ó. 54 vezes 2.540 mais 54 mais 45. Tá vendo? Porque aqui fica 54 mais 45. E 54 mais 45 dá 99. Quando você soma isso aqui, né? Isso aqui dá 99. Pronto, agora essa expressão aqui eu vou substituir no lugar dessa. Então vai ficar 54 vezes 2.540 mais 99. Essa é a primeira expressão. Aí eu vou subtrair menos essa expressão aqui, que é 54 vezes 2.540 mais 45. Então, observe que eu não fiz nada demais aqui. Eu só estou evitando cálculos muito grandes. Eu não vou precisar pegar e multiplicar esses dois caras aqui. Eu não vou precisar multiplicar isso aqui, porque vai dar uma conta enorme, né? Se eu fizer isso aqui. A gente pode utilizar alguns artifícios da multiplicação, da soma. Então, por que é que eu fiz isso aqui? Ó? Porque esses dois caras aqui, eles vão se cancelar. Não vou precisar multiplicar eles. O que aqui vai ficar? Ó, 54 vezes 2.540 mais 99 menos 54 vezes 2.540 menos 45. Aqui a gente faz jogo de sinal. E como esses dois são opostos, eles se cancelam. Tá vendo que eu não precisei multiplicar? Eu não precisei fazer essa multiplicação toda, né? E aqui sobra 99 menos 45, que é a nossa resposta. Então, observe que eu tenho que fazer uma única operação aqui, né? Que é a subtração. Então, 99 menos 45, isso aqui vai dar 54. Tá bom? Essa aqui é a nossa resposta. Então, o valor dessa subtração de f de 2.541 menos f de 2.540 dá 54. Esses aqui foram os exercícios do módulo 20. Agora a gente vai fazer do 21. Deixa eu mandar para vocês essas questões. A gente vai lá para a página 39. Aqui é a página 39. E aqui a gente vai esboçar os gráficos, né, dessas três funções. A primeira função é a função constante. A segunda função é a função crescente, tá vendo? O valor de A é positivo. E a segunda função é a função decrescente, o valor de A negativo. Então, observe como é simples a gente plotar o gráfico, né? A gente fazer o gráfico da função. Então, vamos para a letra A. Fazer a letra A aqui.
Então, a letra A, ele quer que você faça o gráfico da função f de x é igual a menos 2. Então, observe que essa função é uma função constante, que o valor de A é zero, né? Então sobra f de x igual a menos 2. Isso significa que o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x que passa pelo ponto menos 2 em y, né? Então, menos 1 aqui, e aqui está o menos 2. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2. E aí a gente traça o nosso gráfico, que é uma reta paralela ao eixo x que passa no menos 2. Aqui, está aqui o gráfico da nossa função. Isso da letra A. Então, qualquer valor de x, ele sempre vai ser igual a menos 2. Esse aqui é o gráfico da primeira função. Esboça o gráfico das funções reais e classifica em crescente, decrescente, constante. Então, nesse caso aqui é função constante, né? A função é constante. Letra B. A letra B aqui. Letra B eu tenho a função g. G de x é igual a 4x menos 2. Então, toda vez que a gente for plotar, que a gente for desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente só necessita de dois pontos. E quem são esses dois pontos? Primeiro, o g de zero. Se x é igual a zero, então qual vai ser o valor de y? Então, a gente só precisa de dois pontos, o zero da função e o f de zero. A gente vai calcular o f de zero. Isso significa o quê? Que quando x é zero, qual o valor de y? Então, esse que é o significado do f de zero. Ou melhor ainda, gente, ó, um jeito mais simples e fácil de você explotar o gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro passo, olhem para o coeficiente linear. Onde é que está o coeficiente linear? Está aqui. Então, lembre do que eu falei. O gráfico, ele corta o eixo y no coeficiente linear, ou seja, no menos 2. Então, você já sabe que o gráfico ele vai passar no ponto menos 2. Está aqui o ponto menos 2. Então, você já marca esse ponto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto vai ser o zero da função, ou seja, o valor de x quando o g de x é igual a zero. Então, a gente pega a nossa expressão, 4x menos 2 igual a zero, e encontra o valor de x. Ou seja, 4x é igual a 2. Logo, o x vai ser igual a 2 quartos. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo, e 2 quartos é a mesma fração que 1 meio. Ou seja, esse aqui é o outro ponto. Só que esse ponto está em x, né? Porque é o zero da função. Então, se o 1 é aqui, então o meio está aqui. E por dois pontos distintos, a gente traça uma única reta, né? Então, o gráfico dessa função ela passa nesses dois pontos. Então, está aqui o gráfico da função g de x. Observe que é um gráfico crescente, né? Porque o valor de A é positivo. Pronto. Tá vendo? Esse é o gráfico da nossa função. A função é crescente.
porque o A é maior que zero. O A, na verdade, é 4, né? Por sua vez, é maior que zero. Então, o que define a função crescente é o valor do A. Se o valor de A é positivo, função crescente. Se o valor de A é negativo, a função é decrescente. Se o valor de A é zero, a função ela é constante. Agora, letra C. Então, a letra C já dá para imaginar, né? Que o valor de... Essa função ela vai ser decrescente, porque o valor de A é negativo. Então, aqui eu tenho y, eixo x. Então, como eu já comentei com vocês, o gráfico ele intersecta o eixo y aonde? Lá no 4. Então, eu já sei que ele passa no gráfico lá no ponto 4. A gente vai marcar lá o ponto 4. 1, 2, 3, 4. Então, o gráfico passa aqui, nesse ponto. Ponto 4. Qual vai ser o outro ponto que o gráfico vai passar? Lá no F, no H de zero, né? Aliás, no H de x quando x é zero. Desculpe, no H de x igual a zero. Quero descobrir o valor de x quando h de x é zero, que é justamente o zero da função, a raiz da função. Então, pega a função h igual a zero. Então, menos 2x mais 4 é igual a zero. Menos 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre menos 2. E menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Logo, x é 2. Então, ele vai passar lá no 2, né? No ponto 2. Vou marcar o ponto 2. 1, 2. Está aqui. E o gráfico ele vai passando nesses dois pontos, tá bom? Então, observe que a inclinação do gráfico agora é decrescente. Por quê? Porque o A é negativo. Então, tem inclinação decrescente, tem inclinação negativa. Então, está aqui o gráfico da nossa função. E aqui a função é decrescente, porque o valor de A é menor que zero. Isso é decrescente, pois o A, que é igual a menos 2, é menor que zero. A gente plotou aqui o gráfico de três funções. Uma é constante, que é a primeira, que é quando o valor de A é zero. A segunda é uma função crescente, que é o valor de A positivo, e a função ela é decrescente na letra C quando o valor de A ele é negativo. Bom, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o GeoGebra, só para a gente fixar essa parte de gráfico. Eu vou criar aqui uma função genérica. Vou colocar aqui uns controles deslizantes A e B. Aqui embaixo, no campo de entrada, eu vou escrever uma função y igual a x mais b. Onde esse A e B aqui, tá vendo? Esse A e esse B, eles são esses números aqui. Inicialmente eu vou começar com 1 e 1. Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a x mais b. Tá bom? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico da função y igual a x mais b. No caso, o A igual a 1 e o B igual a 1. Então, a função é essa aqui.
y é igual a x mais 1. Então, o que é que a gente pode observar nessa função? Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 1. Então, isso significa que o gráfico ele vai passar onde? Lá, no ponto 1. Então, quando eu marco a intersecção entre o eixo y e o gráfico, essa intersecção vai ser justamente quem? Vai ser o coeficiente angular. E quando eu marco a intersecção entre o eixo x e a reta, que vai ser esse ponto Bzão aqui, tá vendo? Esse Bzão vai ser o zero, o raiz da função. Então, sempre que a gente quiser, por exemplo, criar o gráfico, montar o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente só precisa desses dois pontos. O primeiro ponto vai ser o coeficiente angular, desculpa, o coeficiente linear. Você olha para o coeficiente linear, no caso 1. Então, significa que ele vai passar, o gráfico ele corta o eixo y lá no ponto 1. Tá bom? Se eu mudar, por exemplo, esse b para 2, o que é que vai acontecer se eu mudar o b para 2? Então, isso significa que a reta ela vai cortar o ponto 2. Então, vamos botar o b em 2 agora. Vamos crescer o b para 2 aqui. Vamos botar ele em 2. Ó, o que é que aconteceu com a função? Observe que a função mudou, né? f de x é igual a x mais 2. O gráfico ele corta o eixo y no ponto 2 e o eixo x no ponto menos 2. Por quê? Porque o menos 2 é zero da função. Né? Menos 2 mais 2 dá zero. O que é que acontece se eu aumentar o valor de A? Se você aumentar o valor de A, quando o coeficiente angular ele é positivo e você cresce ele tende a ficar, a reta tende a ficar vertical. Então, observe que quando você vai aumentando o valor de A, olha o que é que vai acontecendo com a reta. Ó. Ela vai tendo a inclinação mais positiva, e aí, à medida que você vai aumentando o valor de a reta ela tende a ficar mais, ela tende a ficar horizontal. Então, quando o A cresce muito, a reta faz isso, né? Ela tende a ficar horizontal. Então, observe que a reta continua cortando o eixo y lá no ponto 2, né? Observe que se você mudar o valor de A, o que é que acontece? Ó, quando A é zero, a função é constante, então ela vai passar lá no ponto 2. Quando ela é negativa, o que é que acontece? Ó? A inclinação passa a ser negativa. Tá vendo? O A menos 1 meio, o A menos 1. Mesmo assim, ó, ele não deixa de passar lá no ponto A. No ponto Azão, tá vendo? Que é 2. Então, observe que o coeficiente linear é justamente isso. É onde a reta intersecta o eixo y. Então, se eu altero aqui os valores de B, ó, se eu boto o B agora em 3, por exemplo, então significa que a reta ela vai passar lá no ponto B igual a 3. E se eu mudar para menos 3? Ela vai passar lá no menos 3. Tá vendo? Então é interessante vocês notarem isso aqui, porque para você construir um gráfico de uma função de primeiro grau fica mais fácil. Se, por exemplo, você só vai olhar para o coeficiente linear, no caso aqui é o menos 3, aí você marca lá o menos 3. E depois você encontra o zero da função. Ou seja, você pega o menos x menos 3, que é só a função, igual a zero. Então você vai obter que o x é igual a menos 3. E aí você marca o ponto menos 3. Tá bom? Se eu mudasse aqui o A para 1, positivo, o que é que ia acontecer? Ele ia passar lá no 3, né? Porque agora o zero da função é 3. E 3 menos 3 é 0. Então, para vocês montarem o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, você só precisa desses dois pontos. Do ponto em que o gráfico intersecta o eixo x. Qual é o ponto em que o gráfico intersecta o eixo x? É na raiz da função. É no menos b sobre a. Tá bom? Esse cara aqui é o menos b sobre a. Esse b aqui, ó, esse bzão, na verdade, é o menos bzinho sobre a. É a raiz ou zero da função. Olha para a função aqui. Ó. Quem é menos b sobre a? Vai ficar o b, que é menos 3. Menos 3 dá 3 positivo. E o a é 1. 3 dividido por 1 dá 3. E esse ponto aqui, esse cara aqui,
Caso A é justamente o B, o Bzinho, né? Então o Bzinho nesse caso é o menos 3. Vamos mudar o Bzinho agora. Menos 2 agora. Então esse ponto aqui, que corta o eixo Y, sempre vai ser o valor de B. Enquanto que esse ponto aqui, que corta o eixo X, vai ser sempre esse valor aqui, ó, que é menos B sobre A. Tá bom? Deu para pegar essa ideia de gráfico de uma função? Não é muito mais fácil a gente construir um gráfico dessa maneira? Né, gente? Questão 2. Vou mandar o print dessas questões. Vamos para 2. Então, vamos lá. Um, 2. Assim não tem problema não, dá para enxergar, não dá? Observe o gráfico da função. Que função é essa representada nesse gráfico, gente? Então, primeiro, eu já sei o valor de B. Só de olhar para o gráfico aqui, eu já achei o valor de B. Qual é o valor de B? 3. Então, ó, eu já descarto a letra B, já descarto a letra E. A inclinação, ela é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Então, eu já descarto a letra D. Então, observe que só me... observe que você descartando, só restam duas possibilidades agora, né? Ou é menos 3 meios de x, né? Ou é menos 2 terços de x. Então, você já tem o esboço dessa função. Essa função ela é da forma f de x é igual a x mais b, né? E o valor de b você já sabe. Qual o valor de b? É 3. E agora basta você pegar um ponto, um desses dois pontos aqui. Vamos pegar o ponto 2, 0, né? A gente pega esse ponto aqui agora para descobrir o valor de A. Aí a gente mata essa questão. Que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui, na verdade, como ele pertence à reta, ele é o ponto 2, 0. Então, se ele pertence a essa reta, então ele tem que pertencer a esse gráfico aqui, gráfico dessa função. E aí é bem simples. Eu vou pegar esse ponto, as coordenadas, e substituo nessa expressão e acho o valor de A. Ou seja, f de 2, né, vai ser igual a A vezes 2 mais 3. E nesse caso, o f de 2 é igual a 0. Porque quando o x é 2, o y é 0. E aqui a gente já encontra o valor de A.
com essa equação aqui. Ou seja, 2A é igual a menos 3. Então, 3 passa para o meio. E dividindo ambos por 2, o A é menos 3 meios. E acabou. Então, quem é minha função f de x? Minha função f de x é o valor de A, que é menos 3 meios, vezes x, mais b, que é 3. Observe que é simples, né? Fazer essa análise gráfica. Olha lá para o valor de b. Você já tem um coeficiente linear. E depois você pega um ponto. Você vai pegar o ponto que intersecta o eixo x. Porque se você for pegar esse ponto aqui, gente, não vai dar certo. Se você pegar o ponto 0,3. E se você pegar o ponto 0,3, você só vai descobrir o valor de b. Porque você vai calcular aqui o f de 0. Então, o f de 0 aqui vai dar justamente o b, que é o 3. Então, para encontrar o valor de A, você pega o outro ponto, que é o ponto que intersecta o eixo x. Bom? Então, está aqui a expressão polinomial do primeiro grau que representa o gráfico dessa função aqui. Tá bom? Ó, inclinação negativa, decrescente, e coeficiente linear 3. Tem que bater lá no 3. Que é a letra A. Vou dar o print dessa questão. Bora lá, questão 3 agora. Por partes. Questão 3. Essa aqui é uma questão totalmente de análise gráfica. Se eu consigo colocar tudo aqui do lado. Letra A, B. Aliás, a gente vai montar esse gráfico aqui. Eu não vou colocar essa letra A aqui, não. A gente vai fazer a dedução, sem precisar olhar para a resposta. Eu só pego essa segunda parte aqui. Pronto. Então, questão 3. Vai construir esse gráfico aqui do lado. O eixo X, o eixo Y. Ó, a lei da gravitação universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada por essa expressão aqui. Então, a força ela vai ser igual a uma constante G, que é a constante gravitacional. M1 e M2 são as massas dos corpos, tá bom? E D é a distância ao quadrado. No caso, D ao quadrado, onde D é a distância. Então, ó,
Essa aqui é aquela lei, né? Matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas inversamente ao quadrado das suas distâncias. Então, essa aqui é a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Isso aqui você já eu acredito que você já esteja estudando em física, né? M1 e M2 são as massas dos corpos, tá bom? Então, por exemplo, qual é a força de atração entre a Terra e a Lua, por exemplo? Então, existe uma constante G, que é um número fixo, é uma constante gravitacional. M1 e M2 são as massas da Lua e da Terra, respectivamente, e D é a distância entre a Terra e a Lua. Aí você encontra essa força, né? Essa força F. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Então, observe aqui que eu tenho 5 satélites orbitando a Terra, tá bom? Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Então, o meu eixo X vai ser o tempo. Vou colocar aqui tempo. E o meu eixo Y vai ser a força. De acordo com essa expressão aqui, qual desses corpos vai ter uma maior intensidade de força, né? Observe o seguinte, aqui a gente tem uma divisão, tá bom? É uma divisão. Quanto maior for o denominador, menor é o número, vocês concordam? Por exemplo, pensem na seguinte situação, 1/10, depois 1/100, depois 1/1000, depois 1 sobre 10.000 avos. Então, quem desses números é maior? É o que tem o menor denominador, não é isso? Então, esse é o menor. Aliás, desculpe, quem é o maior? O maior é o que tem o maior denominador. Então, 1/10, né, é maior que 1/100, 1/100 é maior que 1/1000, 1/1000 ele é maior do que 1 sobre 10.000 avos e assim vai. Ou seja, quanto maior o denominador, menor é o número, tá bom? Ou seja, quanto maior a distância entre a Terra e o satélite, menor é a força. Então, quais desses aqui vai ter uma força gravitacional maior? Então, como as massas são idênticas, né, esses corpos A, B, C, D e E, eles têm a mesma massa, comparados com a massa da Terra, né? Ou seja, olhem para o corpo E. O corpo E é o que está mais próximo da Terra. Então, se ele é o menor, se ele é o que está mais próximo da Terra, significa que a sua distância é a menor. Ou seja, esse cara aqui é o que vai ter a maior força, né? Então, nesse caso aqui, o meu A, aliás, o meu E, que é o que tem a maior força, ele vai estar lá em cima. Aqui vai ser o corpo E. E aqui o gráfico desse corpo E é dado. Essa força ela é constante, ela não se altera. Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo X. Então, está aqui o corpo E. Depois do corpo E, quem é o segundo mais próximo da Terra? É o corpo D, né? Então, o dele vai ter a segunda maior força. Então, aqui está o D. E aí vai na ordem, né? Depois o D. Depois do D vem quem? Vem o C, né? Depois o B, depois o A. E fica assim. D, C, B e A.
Então, estão aqui os gráficos. Então, observe que a gente nem precisa olhar para o gabarito, né? Então, o gabarito vai ser esse aqui. Os gráficos são esses aqui. Então, observe que o que tem a menor força é o que está mais longe da Terra. Não é isso? O que tem a maior força é o que está mais longe, porque observe que aqui vai ser a distância, né? Isso aqui é a distância. Se a gente for considerar cada raio desse aqui uma unidade, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, então se a distância aqui é 5, então 5 ao quadrado é 25. Então observe que você vai pegar esse número aqui e vai dividir por 25, né? E se você for comparar com E, que é uma unidade, tá uma distância D de uma unidade, né? Então vai ficar 1 ao quadrado que dá 1. Então quem é maior? Um número com denominador 1 ou um número com denominador 25? Um número com denominador 1, né? Então quem tem a força, a maior força aqui é o E. Por isso que ele está mais distante aqui do eixo Y, né? Aliás, do eixo X, ó. Então à medida que aqui aumenta, né? Significa que a força ela é maior. Então a força é maior em E e ela é menor em A. Porque ela está a uma distância maior. Tá bom? Ok, então esses aqui foram os exercícios da página 40 e 41. O print dessa questão. Pronto. Tem mais exercícios? Função linear, da página 45 agora. Agora vocês colocam lá na página 45. Então, 1, 2 e 3. Pronto. Página 45, função linear, que é aquela função proporcionalidade. Então, a função linear é aquela função do tipo f de x é igual a x. A função linear, o valor de b é sempre igual a zero, né? É aquela em que o valor de b é zero. Isso significa que o gráfico dessa função sempre passa na origem, né? Porque o valor do coeficiente linear é zero, então ele sempre vai passar ali na origem. Considere a afirmação. O perímetro P de um triângulo equilátero é diretamente proporcional à medida do seu lado L. Dessa afirmação, podemos exprimir o perímetro em função da medida do lado do triângulo por meio de uma função linear. Determine, letra A constante de proporcionalidade entre P e L. Ó, vamos lá. Considere a afirmação. O perímetro P
é diretamente proporcional à medida do seu lado L. Esse símbolo aqui, gente, esse símbolo aqui, tá vendo? É o símbolo de proporcionalidade. Então eu falo que P é diretamente proporcional a L. Então lembre-se, esse símbolo aqui é chamado de proporcionalidade. Então P é proporcional a L. Ah, professor, como é que eu faço para tirar esse símbolo da proporção e transformar numa igualdade? Então é bem simples. Basta você pegar e colocar uma constante, um número, no lado direito da expressão. Então eu vou substituir esse alfa por uma igualdade. Mas para eu poder fazer essa substituição, eu tenho que multiplicar o L por uma constante que eu vou chamar de K. Então vai ficar assim, ó. K vezes L. Ou seja, o perímetro é igual a K vezes L. Só que esse K aqui, gente, como se trata de um triângulo, esse K é o número de lados de um triângulo, que são 3. Ou seja, a gente exprimiu o perímetro de um triângulo equilátero em função do seu lado. Nesse caso, o P de perímetro é igual a 3L. Vocês lembram da questão anterior? Da questão da gravitação universal de Newton? O que é que ele falou? Que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom? Então, observe que aqui eu tenho... Observe que aqui eu tenho o símbolo da proporção, né? Então, F é proporcional ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Então, eu tenho que substituir esse símbolo de proporção por uma igualdade. Quando eu faço essa substituição, significa que eu vou colocar aqui do outro lado uma constante. Nesse caso é a constante G, é a constante de proporção, de proporcionalidade. Então fica G, M1, M2 dividido por D ao quadrado. Tá bom? Então toda vez que vier esse símbolo aqui, você sabe que esse símbolo é o símbolo da proporção, né? É uma proporção. Então para transformar uma proporção numa igualdade, você tem que multiplicar o segundo membro por uma constante. Tá bom? Essa aqui é a letra A. Então, a constante de proporcionalidade, então o perímetro do triângulo é 3L, tá bom? E a constante de proporcionalidade é dada por essa expressão aqui, ó. P sobre L, né? Sempre vai dar igual a 3. Então, toda vez que você dividir o perímetro pelo lado, tem que dar 3, né? Porque o triângulo ele tem 3 lados. Tá bom? Então, essa é a constante de proporcionalidade. É o 3, que é dado pela razão entre P e L, perímetro e o lado. Letra B, a expressão matemática de P em função de L. Então, de P em função de L é que o perímetro é 3 vezes o lado. Tá bom? Só que esse lado aqui, ele tem que ser um número real. Ele tem que ser um número real. Além disso, ele tem que ser um número maior que zero, que é o domínio, tá bom? Porque não existe lado negativo quando se trata de comprimento de figuras planas, não existe lado negativo nem lado zero, né? Você não considera um triângulo com lado zero. Essa aqui é a letra B. 2. Em física, na parte que trata de eletricidade, isso aqui vocês não viram ainda, é o famoso URI, né? Quando vocês estudarem lá no terceiro ano, eletromagnetismo, intensidade da corrente elétrica, você vai ver isso aqui, que é o URI, chamado URI, que é um macetezinho. Esse U é o DDP, é a diferença de potencial de uma corrente elétrica, que no caso é a tensão, né? 220 volts, 110 volts, é esse U aqui. O R é a resistência e o I é a intensidade. Essa tensão elétrica, que é U, o I é a corrente elétrica
e o R a resistência elétrica. O que é equivalente a dizer que a tensão elétrica U é diretamente proporcional. Então, diretamente proporcional. Você lembra que U é diretamente proporcional a quem? A corrente elétrica. Ele fala, ó, a tensão elétrica U é diretamente proporcional à corrente elétrica I. Tá bom? Quando a resistência elétrica for constante. Então, você já sabe que a constante aqui vai ser a resistência elétrica. Então, a gente substitui esse símbolo da proporção. O R é a resistência é constante, vezes I. Tá bom? Por exemplo, dá, por exemplo, para você encontrar a resistência de um chuveiro elétrico. Vocês têm lá a potência, né? A potência de um chuveiro, que é dada em watts, né? Dá para você encontrar a resistência utilizando essa expressão. Onde o U é o DDP, né? Que é a diferença do potencial. No caso aqui na cidade é 220 volts, esse U. E o I é a resistência, a intensidade, né? Por exemplo, a intensidade de um chuveiro é de 10 ohms, por exemplo. Ou a resistência de um chuveiro é 10 ohms. Encontra a intensidade desse chuveiro. Então, a resistência é dada em ohms, que é esse símbolo aqui, tá vendo? Ohms. É a ferradura de cavalo. Essa ferradura de cavalo é o símbolo para medir a resistência. A resistência é dada em ohms. E a intensidade I é dada em ampere. Esse símbolo aqui. O U é a DDP em volts. Então, vamos para a questão. O que é que a questão está querendo? Aqui vocês estudam em física depois, lá no terceiro ano, terceira série. Matematicamente, podemos escrever uma expressão, podemos escrever a tensão elétrica como função linear da corrente elétrica. Então, U é igual a RI. É como se fosse o seguinte, ó. É como se o U fosse o nosso f de x, tá bom? O R seria a nossa constante, que é o A, e o I seria a nossa variável, que é o x. F de x é igual a x, é uma função linear. Esboce o gráfico de U em função de I para R igual a 10 ohms e o I variando de 0 até 8 amperes. De 0 até 8A. Então, boto o gráfico aqui. Desenho nosso gráfico, né? No eixo horizontal eu vou ter minha intensidade em ampere. No eixo vertical eu vou ter a minha DDP em volts. Né? E aí eu faço a intensidade variar de 0 até 8. Né? Então 0, 1, 2, 3, 4, até 8. Então, gente, quando a intensidade é 8, qual a medida da DDP? Sabendo que R é 10, né? Então, nossa expressão, U igual a RI, fica da seguinte forma. U igual a 10I. Porque como o R está me dando que o R é 10, né? 10 ohms, fica 10 vezes I. Então, se, por exemplo, o I é 0, quando o I é 0, a DDP é 0. Então, ela parte desse ponto aqui. Quando o I é 8, qual é o valor de U? 10 vezes 8, 80. Então, aqui vai ser 80. E a gente marca o segundo ponto. 8 com 80. E o gráfico é esse aqui. É a reta que passa nesses dois pontos. Né? Na origem, lá no ponto 0, 0. E no 880. Então, esse aqui é o gráfico da nossa função. E por fim, questão 3, uma espécie de tomate. A polpa e a água
equivalem a 20% e 80% respectivamente da massa do tomate. Uma massa inicial, X, desse tomate será submetida a um processo de desidratação, no qual somente a água será retirada, reduzindo a água para 30% da sua quantidade inicial. Denotando P de X, a massa final do tomate, em função da massa inicial, após o processo de desidratação, qual a expressão que melhor representa P de X? Então, a gente tem a massa inicial, a massa inicial é X, que ele fala aqui, né? Uma massa inicial X. Qual é a massa da polpa? A massa da polpa é 20% de X, né? É 20% da massa inicial. 20% de X. 20% de X é 0,2X. Essa é a massa da polpa. Água inicial. Qual é a água inicial que contém aqui nessa espécie de tomate? A água inicial é 80% da massa inicial. Então vai ficar 80% de X. E 80% de X é 0,8X. E agora a gente vai fazer o processo de desidratação, né? Ou seja, qual vai ser a água final? Qual a quantidade de água final? A quantidade de água final, ela vai ser reduzida para 30% de sua quantidade inicial. Qual a quantidade inicial de água? É 0,8. Então a gente vai calcular 30% de 0,8x. E aqui a gente encontra a nossa função, né? Então, 30% de 0,8 é 0,3 multiplicado por 0,8. Isso aqui dá 0,24x. Logo, P de x, que vai ser a massa final do tomate, vai ser a massa da polpa, que é 0,2x, mais a massa da água final, que é 0,24x. Quando você soma esses dois, vai dar 0,44. Então, P de x é 0,44x. E acabou. 0,44x, letra E. E é isso, gente. Eu vou dar o print aqui dessas questões. Não tá bom de atividade por hoje, né? Foram muitas. Vai confundir a cabeça de vocês.